Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação e independência dos Estados Unidos, tá? E depois a gente vai falar sobre as independências no Haiti e na América Espanhola. Então, a partir do século XVI, com a chegada de espanhóis e portugueses, vai iniciar o processo de exploração e colonização do continente americano. Aí que vai ser o conhecido Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras do chamado Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Só que outras nações europeias, como a Inglaterra, contestavam esse acordo, uma vez que também tinham interesse em explorar as riquezas do continente, como o ouro e a prata, tá? E as 13 colônias? Vamos falar um pouquinho das 13 colônias inglesas. A atual das companhias de comércio, ela foi fundamental no processo de chegada dos colonos ingleses às terras que eles passaram a chamar de Nova Inglaterra. Essas instituições organizavam a chegada dos imigrantes, tá? Que eles eram de diversas origens, só que eles vinham também de diversos países, como Argentina, França, Escócia e Irlanda, tá? E esses grupos, eles fundaram núcleos coloniais e ao longo de parte também do litoral do Oceano Atlântico, em meados do século XVII. Mas já ali, eles já haviam formado as 13 colônias, tá? Vamos falar também um pouquinho, para vocês entenderem também, sobre a Guerra dos 7 Anos. Vamos lá. Entre 1756 e 1763, alguns países europeus e suas colônias já envolveram em um conflito militar. Esse conflito militar ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos. Por quê? Porque a Inglaterra e o Reino da Prússia se aliaram para combater exércitos da França, da Áustria, da Rússia e da Suécia, e principalmente por causa de disputas de territórios. Esse conflito acabou repercutindo também, sabe aonde? Na América, levando os moradores das 13 colônias, tá, a combater os colonos franceses que tinham estabelecido ali na região do Canadá. Só que, por fim, a Inglaterra foi o quê? Vitoriosa. Aí ficou com alguns territórios na América, como o quê? Como a colônia do Canadá, tá? E o aumento dos impostos? A Inglaterra, apesar de ela ter vencido sua participação na Guerra dos 7 Anos, ela gerou ali muitas despesas, consequentemente, muitas dívidas, em razão de quê? Do seu governo, que aumentou o controle sobre as colônias da América do Norte e os impostos dos colonos. Aí, com isso tudo, vai surgir o quê? Novas leis. Essas novas leis foi para legitimar e interferir na Inglaterra, nas 13 colônias, que foram criadas que tipos de leis? A Lei do Açúcar, que foi em 1764, a Lei da Moeda, 1764 também, a Lei do Selo, que foi em 1765. Essas legislações, elas tinham como objetivo ali restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as independências, né, do Haiti e na América Espanhola. Então vamos lá. Inicialmente pertencendo à Espanha, a parte ali oeste da atual ilha de São Domingos, na América Central, ali foi colonizada por franceses, tá, em 1665. Após ali muitas disputas territoriais, a Espanha conheceu o domínio francês, que foi em 1777, por meio de quê? Do Tratado de Limites. Esse Tratado de Limites estabelecia as fronteiras entre as duas colônias, tá? Vai surgir ali vários movimentos. Esses movimentos que vão surgindo ali vai ficar conhecido como Revolução de São Domingo ou Revolução Haitiana, tá?
Só que em 1802, Toussaint ele foi capturado. Toussaint, pessoal, era um estrategista militar e que ele ajudou muito as forças haitianas na resistência contra a França, tá? E ele exerceu ali também um cargo político de governador-geral. Então, em 1802, conforme eu acabei de falar, Toussaint ele foi capturado pelas forças francesas e enviado à Europa como prisioneiro. Só que naquela época os conflitos se intensificaram cada vez mais, até em 1804, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, tá? Não sei falar muito francês não, tá, gente? E os revoltosos conseguiram ali tomar o poder e programar a independência do Haiti, tá? Então, como vocês sabem, o autor, quem foi o autor ali da Declaração da Independência dos Estados Unidos foi Thomas Jefferson. Ele foi o autor ali, tá? E a lei ali do chá de 1773, ela determinou ali que a criação de um monopólio para a venda do chá, por isso que foi criado, tá? E a guerra ali de independência dos Estados Unidos, ela foi finalizada por meio de quê? Do Tratado de Paris, que para eles foi muito importante ali, tá? E o estopim também que levou os ingleses a anunciar as leis intoleráveis sobre as 13 colônias, ela decorreu de um evento em que os colonos norte-americanos, que ficaram disfarçados de índios, invadiram ali um porto e destruíram ali as caixas de chá todo que lançaram ao mar, tá? Essa consequência toda aí, esse acontecimento, ela passou na cidade norte-americana de Boston, tá? E um dos fatores também de grande tensão na relação entre colonos norte-americanos e a coroa inglesa foi a ocupação das terras a oeste. Essas terras a oeste ficou conquistada pela Inglaterra durante a Guerra dos 7 Anos. E tivemos também duas nações europeias. Essas duas nações europeias, elas ficaram ao lado das 13 colônias americanas. Contra quem? A Inglaterra, durante a Guerra de Independência, que ocorreu entre 1775 e 1783, tá? Então, essas duas nações europeias foi a França e a Espanha, tá? Com o passar do tempo todo, o sucesso ali da Revolução Haitiana, o novo país que surgiu ali com a sua independência passou a ser governado por Jean Jackson, tá? Ele foi muito importante ali no processo de revolução ali do Haiti. E no início ali também do século XIX, a independência da América Espanhola, ela ocorreu no contexto político internacional que foi marcado por fatos. Esses fatos, o que favoreceu também a independência da América Espanhola, tá? Que foi as guerras napoleônicas. Lembra que Napoleão invadiu tudo, conquistando os territórios todos? Então, mas foi através dele, tá? E nós temos também uma relação de processo de independência da América Espanhola. Esse processo de independência da América Espanhola, ela foi forte por causa da influência das ideias liberais que estavam presentes na independência dos Estados Unidos na Revolução Francesa. Não esqueçam disso, tá? E na América Espanhola, os movimentos de independência, eles foram estimulados. Eles tiveram muito estímulo. Por quê? Porque eles tiveram uma desarticulação do poder monárquico na Espanha e com as guerras napoleônicas também. Tá bom? Ok? Eu espero que esteja bem explicadinho para você estar fazendo a sua provinha, tá bom? Tchau, tchau. Até o terceiro bimestre.